Alright. Boa tarde a todos, né? A nossa equipe hoje vai é, falar sobre a série Round 6, né? Especificamente o episódio 6. E cada um aqui vai trazer as suas percepções sobre o que entendeu, né? As críticas que faz sobre o episódio e fazendo trazendo algumas nuances com os textos, né, que foi disponibilizado pela professora. E para dar início, né, a gente dividiu falas, né? Primeiramente a gente vai ouvir o Bruno, depois a gente vai ouvir o Enio, né? Em seguida a gente escuta a Beatriz e por último eu faço a minha fala, né? Mas lembrando que não é algo rígido, né? Acho que a intenção aqui da gente é discutir sobre o episódio e trazer, né, as meras coincidências com o nosso país, as meras coincidências com o sistema neoliberal que vislumbra a maioria dos países, né? Enfim, trazer as questões, as percepções críticas, filosóficas sobre o episódio que a gente se dispôs a assistir. Então, assim, passa a fala para o Bruno e é isso. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Certo. Conforme ficou, né, combinado com todos da equipe, a gente ficou com o sexto jogo, né, com o sexto episódio da série, Round Six. E, assim, vou fazer um panorama amplo, né, rápido acerca da série, para que a gente possa entrar num contexto mais específico. Né? A série, ela é uma série que fala de cerca de 400 pessoas, né, que estão numa situação de endividamento, né, e que são convocadas a participar de um jogo onde o prêmio final do jogo, né, é dinheiro, né, são milhões são milhões em dinheiro, né, e que levam as pessoas a se submeterem a essa forma, né, de conseguir. Inicialmente, né, vale ressaltar que há de se pensar, né, o principal vetor da vida, né, já entrando assim no aspecto mais filosófico, né, a gente pensar no principal vetor da vida, né, o que a gente consegue enxergar de fato na série são pessoas que submetem a própria vida, né, a um jogo onde vale a sua vida, né? Ou seja, trazendo um paradigma lacaniano, né? O Lacan ele traz em uma de suas obras. O Lacan é um psicanalista francês, né? Ele fez uma releitura das obras do Freud, né? Algumas pessoas falam até numa psicologia lacaniana, né? Mas é como se fosse um modelo que o Lacan fala, né? Que ele fala assim, né? A bolsa ou a vida. Né? Se você entrega a bolsa, né, você ganha a sua vida, mas você perde aquele bem. Né? E se você não entrega a bolsa, você perde a bolsa e a vida. Ou seja, então é um paradigma, é uma forma que a gente tem de pensar como é que se dá aquela relação de poder, né, entre o dinheiro e a própria vida. Né? Isso me faz lembrar, né, de um certo domínio corporal, né, que ocorre na nossa sociedade, porque a gente sabe que, assim, quando a gente entra na sociedade, né, a nossa entrada na linguagem, né, a nossa subjetividade, ela é formada a partir de um conceito social. Né? Ou seja, quando a gente entra na linguagem, quando a gente forma a nossa subjetividade, né, a gente tende a pensar que a nossa subjetividade é algo próprio, né, é algo nosso. Só que quando a gente vai ver bem o contexto, vê que não é bem assim. Né? Acho que caiu aqui, vocês estão me vendo? Pessoal? Não. Tá ouvindo? Mas a gente está te ouvindo.
Só Ah, ouvindo. vocês estão me Pode ouvindo, né? continuar. Aham. Pode continuar. Ah, deixa eu desligar o vídeo, então, para ver se melhora um pouco. Voltou, viu? Voltou? Certo. Onde era que eu estava? Ah, na entrada da subjetividade, né? Quando a gente pensa na nossa entrada na subjetividade, né, enquanto sujeito, né, a gente pensa a partir como se fosse algo inato, né? Por isso que a gente tende a falar assim que certas pessoas nascem com determinadas características, né? Só que essas características, elas são características que são dadas por determinada sociedade no qual o sujeito está inserido, né? Ao entrar na sociedade, né, a gente entra através da linguagem, né? E essa linguagem, ela já nos é imposta, ela já nos é dada, ela já está aí, né, lançada para que o sujeito se molde a ela, né? Não é ela que se molda ao sujeito, é o sujeito que se molda à linguagem. Onde é que eu quero chegar nisso, né? Na série a gente enxerga uma série de mecanismos de redução da própria subjetividade, né? A gente enxerga, né, consegue enxergar que há alguns mecanismos que são utilizados, né, pela própria sociedade, né, e no jogo é evidenciado, né, a própria série é uma crítica ao modelo neoliberal, o modelo capitalista, né, pode-se dizer assim, de consumo, né, que um dos principais fatores é a redução do sujeito, né, é a sua dessubjetivação pela troca de nomes por números, né? Os jogadores são identificados por números, não por nomes. Ou seja, essa troca de nomes por números, ela traz uma certa... Eu estou falando aqui, mas vocês vão falando também, viu? Ela traz uma certa ligação justamente com esse padrão de há uma necessidade de controlar o corpo do outro a partir de uma imposição de dessubjetivação. Por exemplo, vou só concluir, Wayne, aí eu abro para tu falar. Quando eu tenho um nome, tenho identidade, né, me identifico, né, eu tenho um certo poder sobre o meu corpo, eu tenho um certo poder sobre a minha consciência, sobre a minha subjetividade, né? Eu possuo, de fato, uma subjetividade. A partir do momento em que há uma dessubjetivação, né, como acontece na série, né, a, a supressão do nome, há um descolamento do sujeito, né? Há uma dessubjetivação. Ou seja, a partir do momento em que há essa dessubjetivação, há um distanciamento de vínculos entre os sujeitos. Por isso que no jogo a gente vê uma certa uma certa apatia entre os jogadores de início, né? Com o passar do tempo é que a gente vai vendo que há uma certa criação de vínculo, porque eles vão revelando seus nomes, vão revelando suas histórias, vão revelando suas características e vai criando-se um vínculo, né? Um vínculo mais tácito. Acontece que... Ah, Wayne, pode falar. Então, falando sobre o que você estava falando aí sobre a questão da subjetividade, o que eu assisti no jogo, né? O seguinte, porque a subjetividade nada mais é do que a sua real experiência com o acontecido, com aquilo que está acontecendo. Na verdade, todos os jogadores, os 406 jogadores que estão ali, eles estão ali em troca de valores, como você falou anteriormente. Para Nietzsche, né, na genealogia da moral, ele trata o sujeito, o homem, no capítulo 2, certo? Como um ser que ele é dotado de uma supressão dentro da sua própria mente, aonde os valores eles foram invertidos e que esse sujeito ele foi colocado dentro de uma camisa de força, como você falou anteriormente sobre a sociedade, de quando a gente nasce, a gente tem essa linguagem de receber essa linguagem e de repetir essa linguagem. O Nietzsche ele é expressamente cativo no que ele fala, que ele diz que o homem esqueceu dos seus valores primitivos, dos seus valores anteriores. Isso é só para dar uma colaboração na sua fala.
De fato, a gente consegue perceber, né, essa questão de valores primitivos, como você falou, me remete os instintos mais primitivos, né? O Freud irá classificar o nosso psiquismo, né, irá dividir o nosso psiquismo em o id, o ego e o superego, né? E lá no id, que seria o inconsciente, né, o Freud vai falar que é lá que reside todas como é interpretado em algumas vezes, os sentimentos mais primitivos, né? E que esses sentimentos eles tendem a tentar, né, de toda forma voltar à tona, né, mas são sempre barrados através de alguns mecanismos de defesa que impediriam que esses impulsos, né, essas pulsões de destruição, elas, né, causassem algum dano ao sujeito. A questão é que na série é muito visível, né, que esses impulsos, essas pulsões, elas estão ali, girando, rodando, elas estão a todo momento fazendo parte do jogo, né? E há também uma questão interessante, que é justamente essa necessidade que, se a gente pensar bem, quando há uma massificação, quando há uma identificação do sujeito com a massa, né, o sujeito é a própria massa, né, e a massa compõe o sujeito. Né, há, de fato, uma grande identificação. Né. Há na psicanálise, né, o Freud vai falar que havia algumas instituições que teriam um grande poder, né, sobre os sujeitos, né, e, assim, dentro da política neoliberal, né, da política de biopoder, né, que a gente consegue ver claramente na série, né, de apropriação do corpo, de apropriação da mente do sujeito, né, de apropriação da própria vontade, né, do próprio desejo do sujeito. Né, há claramente a necessidade de uma destruição de laços. Né? Ou seja, onde não há laço, não há identificação. Ou seja, não há uma identificação com o outro. É necessário um laço. Mas a gente não pode esquecer, vocês falando dessa questão primitiva, mas a gente também não pode esquecer também que o nosso primitivo é animal, né? E nessa relação do nosso primitivo ser animal, existe uma defesa natural e que a gente não quer correr o risco da nossa perda de vida. E aí que acontece muitas vezes durante o jogo. Para se defender, é melhor que o outro morra do que eu morra. Porque além do outro morrer e eu estar ganhando, eu não vou ter morrido. Então, essa relação primitiva, ela também é animal e ela também é uma defesa natural, que de certa forma aparece algumas vezes. Lavoisier, ele vai falar da piedade natural do homem e que é interessante porque, de certa forma, a gente vê isso, né? Eu não sei se pronuncia Gigambu ou Gigambu, mas que é o sexto episódio, mas que no final, quando ali o seu parceiro de jogo morre, a gente percebe a piedade natural, primitiva, animal, de alguma forma. A gente consegue perceber de alguns jogadores a dor de ver o seu parceiro, aquela pessoa que você teve uma relação, morrendo, sofrendo. Então, é só para a título de informação. É interessante, Maria, tu ter falado agora no Lavoisier, né? Porque no discurso da servidão voluntária, o Lavoisier ele faz justamente uma pergunta que é muito interessante, né? O que faz com que muitos se submetam à vontade de um, né? É uma pergunta que a gente tem que pensar, porque é presente na nossa sociedade, né? E é presente dentro da nossa própria estrutura de formação humana, né? O que é que faz com que muitos se submetam à vontade de um? Se a gente pensar bem nas, nas, no mundo animal, no reino animal, né? É a força. Né? A força faz com que muitos se submetam à vontade de um. Por exemplo, numa matilha de cães, quem manda é o cão mais forte. Né?
E agora, para nós que somos humanos, né, me remete muito ao estado de natureza do Hobbes, né, porque o Hobbes vai falar que para que haja há uma necessidade de uma instância maior controladora dessas relações humanas, né, que seria o Estado. Né? Ou seja, o Estado ele figura uma forma de controle humano. Né? Só que, assim, até que ponto esse controle é saudável? Né? Até que ponto esse controle artificial, né? Esse controle contratual, né? Ele não interfere na nossa própria, vou falar assim, na nossa própria criação independente, né? Na nossa própria, no nosso próprio pensamento independente, né? Se é que pode se dizer que há um pensamento independente. Porque no jogo a gente vê justamente isso, né? Muitas pessoas se submetendo, né? À vontade de um, né? E se a gente pensar bem, a vontade de um é a vontade do capital. Né? Porque a necessidade de ter dinheiro, a necessidade de buscar cada vez mais dinheiro, a necessidade de você alcançar uma ascensão social, né? Você está se submetendo a uma vontade de alguém. Né? Mas quem, de fato? E a lei não deixa de ser um estado paralelo. A verdade é essa. Isso. Quer fazer suas colocações, Wayne? Então, sobre o que ele estava falando aí, sobre essa questão de Thomas Hobbes, isso é interessante, porque ele fala sobre, para contrapor o que Nietzsche fala, isso é interessante pelo seguinte, porque assim, para Nietzsche, o ser, ele foi domesticado, né? O ser humano, ele foi domesticado de uma certa forma que ele esqueceu dos seus instintos naturais mais primitivos, né? Para Nietzsche, né? E dentro do jogo que a gente vê, as percepções que a gente tem dentro daquele jogo é que não existe empatia ali, né? Pode até haver uma, vamos dizer assim, uma sutileza, vamos dizer, uma pena, não a empatia, mas uma pena de você perder alguém ali, porque você já está há um tempo ali e ali você cria vínculos, né? E para o Nietzsche, esse sujeito que ele foi domesticado e foi colocado em uma camisa de forças, como ele fala, ele esqueceu dos instintos naturais que eram a crueldade. A crueldade, antigamente, era vista como uma forma de felicidade entre o credor e o devedor. Por exemplo, para Nietzsche, se um cara devia alguma coisa, e você vê que dentro do round 6 todas as pessoas, as 406 pessoas que estão lá, elas têm dívidas externas altíssimas e que elas não conseguem pagar. Então, dessa forma, aquele grupo poderoso ali que tem milhões na mão chamou essas pessoas para fazer um jogo, né? Brincar com a própria vida delas, para no final sair com um vencedor, né? Então aí a gente tem o instinto primitivo da crueldade. Tanto é que a gente vê naquele episódio que sobra uma pessoa, que é aquela mulher que pede para fazer dupla com todo mundo e ela não consegue no final, e ela simplesmente é levada embora e ninguém sabe o que foi que aconteceu, porque não dá para saber. Mas provavelmente mataram ela, né? Provavelmente deram cabo dela. E esses instintos primitivos na antiguidade, eles eram tidos como normais, como uma questão de felicidade, né? Eu até anotei algo bem específico aqui de Spinoza, que o Nietzsche fala que Spinoza chamava de simpatia malévola, ou seja, quando o credor, né, e o devedor, quando o devedor não conseguia pagar o seu débito ao credor, o que acontecia? Ele era penalizado pelo próprio credor. E a dor e o sofrimento do devedor trazia ao credor felicidade, né?
E isso, no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, a justiça, ele vai falar sobre a justiça também, a justiça foi colocada dentro do padrão social para que se arquivassem essas coisas, para que não houvesse mais essas atrocidades. É o que eu tenho um pouco mais a colocar. Bem, aproveitando o embalo dos colegas, a minha percepção, assim, principalmente sobre o episódio, o que é que acontece? Ali a gente vê que é um jogo simples, né, aparentemente, um jogo de bolinhas de gude, e que a princípio eles não sabem o que é que vai acontecer. Então a gente acaba ficando, a gente não, mas eles é porque a gente se envolve tanto no episódio que eles colocam. Mas Há uma eles identificação, né? não deixa de ter. E aí eles escolhem suas duplas e percebemos que tem um casal, né? Tem ali o senhor que fica sozinho e aí o cara vai lá, fica com ele. Ele tem toda aquela movimentação. Tem as duas meninas que ficam juntas. E aí eu percebo algumas críticas muito fortes que fazem correlação ao que o Nietzsche faz da questão do cristianismo. Primeira, a relação de identificação com o outro. Segunda parte é quando você deixa de ter que escolher a sua vida ou a vida do outro. Essa crítica muito forte ao cristianismo, né? Cristo vai dar a vida por todo mundo. Até que ponto nós, numa relação de sociedade e capitalismo, realmente estamos dispostos pela vida do outro em detrimento à nossa? Raramente acontece esse tipo de relação. E aí, mais adiante, o casal, por exemplo, ele não aguenta a pressão de sua esposa ter falecido e comete suicídio. A outra menina, ela opta em morrer porque ela já não tem mais o pai nem a mãe e ela escolhe realmente morrer. E a gente vai percebendo várias formas em diversas duplas ali como as relações se dão. Alguns escolhem morrer, mas outros preferem, entre aspas, trapacear para ter o abrigo da sua própria vida, não só pelo dinheiro, né? Porque chega um momento ali que eles se desesperam. Até que ponto o dinheiro realmente vale? Né? Será que eu não quero realmente a proteção da minha vida? Por isso que eu falava anteriormente, essa questão do instinto primitivo e animal, ele vai muito mais em relação à proteção da própria vida. Até que ponto a gente quer realmente o dinheiro? Será que a gente não quer a proteção da nossa vida? O dinheiro é bom, mas por que o dinheiro é bom? Porque, de certa forma, traz uma segurança para a nossa vida por conta de como nós vivemos em sociedade. Então, o dinheiro é uma forma de proteção de saúde, de alimentação, de condição de bem-estar, de uma mente mais saudável, se assim pode dizer. Que se nós temos o dinheiro, nós temos um conforto. E tendo um conforto, nós vamos dormir mais tranquilos. Nós vamos ter um abrigo, tudo aquilo que pode ser propiciado. Então, assim, é sempre importante a gente ver essa relação da vida, mas também em relação ao que aquilo pode nos beneficiar de alguma forma. Então, foram essas as percepções que eu fui analisando e fui acabando percebendo. Dando continuidade, Pode queria continuar. falar, Wade? Pode falar. Eu queria só fazer uma menção aqui do texto aqui do Nietzsche, né? Ele diz assim, ó, na medida em que fazer sofrer era altamente gratificante, na medida em que o prejudicado trocava o dano e o desprazer pelo dano por um extraordinário contraprazer, causar o sofrer uma verdadeira festa, algo, como disse, que era tanto mais valioso quanto mais contradizia o oposto
e a posição social do credor. Isto eu ofereço como uma suposição, pois é difícil sondar o fundo dessas coisas subterrâneas, além de ser doloroso. E quem aqui introduz toscamente o conceito de vingança, obscurece e cobre a visão em vez de facilitá-la, pois a vingança leva precisamente ao mesmo problema. Como pode fazer sofrer ser uma satisfação? Isso é uma pergunta que ele faz dentro do texto e o Nietzsche ele é enfático em dizer que o sofrimento já foi felicidade. O sofrimento já foi tido como algo de prazer, prazeroso de se ver, né? O sofrimento foi tido como algo que ultrapassava os limites até mesmo de um pensamento cristão, né? Porque para ele o sofrimento trazia alegria. Tanto é que ele relata também um trecho daquele livro Dom Quixote. Ele diz que na época que fora lido o Dom Quixote, todas as pessoas riam das coisas terríveis que aconteciam com aquele velho. Só que na idade que ele está, né, no tempo que ele está, ele diz que ler Dom Quixote é como algo terrível, como algo que danifica a alma, como algo que danifica o espírito, porque a forma como foi concebida no passar e no decorrer dos anos mostra que a crueldade que foi mostrada ali naquele livro foi tida como algo real e não como uma ficção em si. Só comentando essa questão de prazer em sofrimento, né? É notório que essa tendência de prazer ao sofrimento, né, ela é enraizada na própria estrutura humana, né, na própria estrutura psíquica do ser humano. Né? O Freud tem 2 livros que tratam disso, que é o sadismo, né, e o masoquismo, né? E é interessante porque a gente pode pensar assim, né? Do ponto de vista de autoconservação do ser humano, né? O que é mais forte, né? É essa nossa tendência à destruição, né? Ou os valores éticos que são impostos a nós, né? Porque se a gente leva em consideração os valores éticos, né? Eles não necessariamente têm que incidir na carne, né? Os valores éticos eles estão dentro de uma linguagem simbólica. São valores simbólicos, né? Mas há também uma tendência nossa à destruição do corpo, né? Ou seja, tanto da destruição do corpo como na destruição do psiquismo, né? Você vê assim, na nossa sociedade o que é difundido, né? Sofrência, sofrimento, tudo isso é uma forma de autopunição, não é não? O que é que vocês acham? Com certeza. E a questão também que nós estamos abordando é uma questão mais de epistemologia do sentido da palavra crueldade, do sentido da palavra bondade, do sentido da palavra empatia, e isso vai nos remeter a tantas outras tragédias que existiram no decorrer da história, né? E isso vai se difundir e isso vai aumentando. A cada dia que passa, você vê que a maldade é algo que cresce, que ascende. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, né? Eu queria saber o que é que vocês acham, né? Vocês acham que a ética ela tem sempre que estar aliada ao direito positivo? Fala, Siron. Tu é aí o mentor do direito aí. Tu é formado em direito, Saino? Não, assim, concordo, Bruno, com o que tu acabou de falar, porque existem os limites éticos, né, entre a perpetuação da vida, né, e o indivíduo que está inserido dentro desse sistema neoliberal.
E aí na série, já já eu respondo a tua pergunta. E aí na série, no episódio que a gente assistiu, é perceptível que há um controle, né, dos corpos, né? E mais do que isso, talvez seja o controle do desejo das pessoas, né? E que escapa ao que a gente poderia afirmar dentro de uma civilização, né? Talvez o que o autor tenha tentado nos chamar a atenção, né, com a série, e aí eu falo em todos os episódios, mas especificamente no episódio 6, é sobre os limites entre ética e moral, né, o que é ético e como eu colaboro, né, como a minha subjetividade ela se insere dentro de uma sociedade e como eu nego o outro para propor para permanecer e propor um novo modelo de vida, não é verdade? E aí, respondendo tua pergunta, né, é, a ética ela é muito maior do que o direito positivado, né? Porque o direito positivado ele vem em um nível de prescrição, ou seja, e prescrição e descrição, né? Eu prescrevo algo, né? Quando eu digo matar alguém, eu não disse quem, né? Eu prescrevo. Eu descrevo, na realidade, que existe ali uma normativa, né? Mas também eu prescrevo que se eu matar alguém, eu vou ser punido, né? E aí logo embaixo vem dizendo a pena que vai ser dada a essa pessoa que matar alguém, né? Mas em nenhum momento nesse artigo, né, que é o artigo de homicídio, e aí homicídio doloso, o legislador ele pensou em lhe proibir. Eu não sou proibido de matar, mas se eu matar vai ter consequências. E é esse perfil, né, é essa saída de um estado de natureza para um estado de civilização, né? Quando eu abro mão da minha liberdade em prol de um coletivo, né? E aí o próprio Nietzsche, ele fala que a gente não vive só, a gente vive em sociedade. Eu não consigo viver só. Eu vivo na medida que o outro existe também. Porque nós não somos como os animais, nós não temos chifres e nós não temos garras, né? Então, para que eu permaneça no mundo, eu preciso que o outro exista. De alguma maneira, ele tem que existir, né? E trazendo essa concepção para dentro de um sistema neoliberal, né? Eu estava até lendo o texto que a professora passou, do Herman, acho que se fala assim, né? Fazer uma colocação, né? O que é político, né? E o que é derivado do político. Porque, assim, dentro, né, de um contexto neoliberal, o que é que eu percebo? Eu percebo que a gente saiu do que Foucault chamava de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do desempenho. E o grande lance do neoliberalismo, hoje, a gente pode dizer que é essa troca, né? Que é essa transferência, digamos assim. Porque o indivíduo ele não age mais por uma negatividade como era no poder disciplinar. Ou seja, eu não posso, eu não devo, porque existe algo superior à minha vontade que diz que eu não posso, né? E aí eu passo para uma positividade, que é a sociedade do desempenho. O que é que isso quer dizer? Que eu posso e que eu devo fazer, mesmo que haja consequências, e eu assumo essas consequências, né? E aí isso é interessante, porque quando a gente coloca dentro de um sistema capitalista, a gente vai perceber o quê? Que existem aqueles que se consideram como fracassados, e o que são as pessoas fracassadas? São aquelas pessoas que elas não conseguiram acumular capital, né? Ou seja, por que eu não consegui? Porque não eu não fui útil, né? Eu não consegui vender, eu não consegui acumular esse capital, porque eu não, de certa maneira, né? Eu me culpo por eu não ter alcançado esse nível superior de acúmulo de capital, porque existe sempre uma pessoa, como vocês mesmos falaram, que está dominando o capital.
E aí é muito mais fácil, é muito mais econômico eu colocar na cabeça das pessoas que elas são fracassadas e elas se perceberem enquanto pessoas fracassadas, do que eu atribuir, dentro de uma relação de poder, uma força coercitiva para dizer que elas são fracassadas. Né? É essa grande a questão que o Foucault traz na microfísica do poder, que é as noções econômicas do poder. Né? Então, as relações de poder, elas se dão de outra forma. Né? As relações de poder que hoje a gente vê, elas se dão de outra forma. E aí a gente traz a tecnologia como um instrumento bastante importante para fazer com que os sujeitos eles entendam essa mensagem. Né? Se a gente perceber o que é o Instagram, por exemplo. O Instagram é um mecanismo em que eu vou estar sendo vigiado a todo momento. E alguém que vem me vigiar, não. Eu que produzo a minha imagem, eu que produzo a minha concepção enquanto ser político, posto isso, e aí as outras pessoas vão estar ali me julgando. Ou seja, outra forma de trazer noções mais econômicas de poder. Né? E aí é interessante também, porque o Foucault, e aí o próprio Bourdieu também concorda, né? Que ele fala assim, que as relações de poder, elas só existem porque elas são pulverizadas. Né? Nós não temos mais um poder soberano que diz o que é que a gente pode e o que a gente não pode. Né? Nós temos, nós temos instituições de poder. Né? Então, assim, eu acredito que o que fica para a gente, né, de crítica e o que fica para a gente de reflexão do episódio são os limites éticos, né, entre o que eu faço e o que eu não faço, né, mesmo que em nome da minha sobrevivência. Né? Lembrando aí sobre um estado de natureza que nós não vivemos mais, porque a gente já está dentro de um processo civilizatório, e mesmo que esse processo civilizatório seja como, né, fala o próprio Bauman, né, na pós-modernidade, o mal-estar da pós-modernidade, né, o que é esse mal-estar? Né? E o meu corpo que está inserido dentro dessa sociedade, né? Enfim, são essas demarcações que ultrapassam a justiça, que ultrapassam a ética, né? E que a gente não consegue fazer uma leitura nos nossos atos de forma clara e objetiva, mas que a todo momento nós estamos sendo inseridos dentro dessas concepções, né? E aí, por fim, só para encerrar minha fala, né? Tem uma obra que eu gosto muito, que é o do George Orwell, que é 1984, que ele diz assim, né? O que é liberdade? Liberdade é o poder dizer que 4 mais 4 são 8, né? Na realidade, ele diz assim, que é dizer que 2 mais 2 são 4, né? E que mesmo que eu seja obrigado a dizer que são 5, eu continuo dizendo que é 4, né? Essa é a minha forma de subversão no mundo, é usar a minha liberdade para dizer o que é verdade. Mesmo que eu saiba que essa verdade ela é mutável e ela pode ser melhorada, né, dentro de uma concepção aí epistemológica. Mas é basicamente isso, né, minha fala. Eu espero que tenha contribuído. O Enio quer falar agora. E é isso. Obrigado, pessoal. Só para fazer assim um paralelo, o que a gente tem ali é um tipo de sociedade como aquela caverna de Platão, né? Se a gente remeter aquilo ali, é como se a gente tivesse uma sociedade onde tem os mandantes lá mostrando a luz, né? E mostrando as imagens o que eles devem fazer para poder continuarem vivos dentro daquela caverna. Então, a explicação e a explanação que você deu sobre a sociedade, muito boa, e a questão ética, a questão da moralidade, e a contribuição que nós temos para dar sobre o episódio é essa, que mesmo em meio à dor e o sofrimento, o ser humano sempre vai escolher pela sua própria vida. Mais alguém quer fazer alguma contribuição ou eu encerro? Não, já por mim Aqui tudo bem. E eu acho que a internet dela caiu. Acho que caiu. Eu vou encerrar. Aí qualquer coisa a gente continua falando aqui. Tá certo? Obrigado a todos vocês. Obrigado, pessoal.